Percentual ou porcentagem. Para você entender deste assunto, é necessário que você saiba o que é uma fração e o que é a multiplicação de dois números. O que quer dizer 40% de algo? 40% de algo significa basicamente dividir este algo em 100 partes iguais e tomar 40 delas. No fundo, o percentual não passa de uma fração. Mas vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um quadrado inteiro. Esse quadrado foi dividido aqui em 100 partes iguais. Dessas 100 partes são retiradas 40, mostradas aqui na cor azul. Essa região em azul que eu voltei a representar aqui embaixo, que são as 40 partes que nós retiramos acima, equivale exatamente a 40% de todo o quadrado. Ou seja, na prática dividimos um inteiro em 100 partes, retiramos aqui, na parte em azul, 40 delas. E estamos representando aqui embaixo o que vale 40% de todo o quadrado. Mas existe um método prático para a determinação de um percentual, como vamos observar no exemplo que segue. Imagine a seguinte situação. Um carro percorreu 60% de uma estrada de 50 km. Qual foi a distância percorrida pelo carro? Ou seja, temos que responder quanto vale 60% de 50 km. Então vamos à solução. Eu preciso determinar 60% de 50 km. O método prático é o seguinte. 60% quer dizer 60 sobre 100. E multiplico isto pela quantidade em quilômetros da qual eu pretendo saber o percentual. Ou seja, 60% de 50. Fazendo os cálculos 60 vezes 50 dividido por 100, nós obtemos 30 quilômetros. Simples. Fazendo isto, estamos dividindo 50 quilômetros em 100 partes iguais e tomando 60 delas. Foi o que ocorreu aqui. Podemos imaginar assim, 50 dividido por 100 e depois toma-se 60, ou seja, multiplica-se por 60. Mas vamos a um treino rápido para elucidar melhor o método apresentado. Ele diz aqui, quais os valores obtidos nos seguintes percentuais? Ele deseja saber o 35% de 100, 40% de 80 e 15% de 200. Vamos ao primeiro. 35% de 100. 35% quer dizer 35 sobre 100. É sempre desta forma. E isso eu multiplico por 100. Então, se eu fizer as contas, 35 vezes 100 dividido por 100 me dá 35. Ou seja, 35% de 100 equivale a 35. Isso também pode ser entendido assim. Eu tenho 100 inteiros, divido esses 100 inteiros em 100 partes e retiro 35 delas. O segundo exemplo. 40% de 80. Então, colocamos aqui 40%, 40 sobre 100, que multiplica 80. Se fizermos as contas, 40 vezes 80 dividido por 100, isso dá 32, ou seja, 40% de 80 equivale a 32. Aqui também podemos imaginar assim. Eu tenho aqui 80 inteiros formando um novo inteiro. Esse novo inteiro eu divido em 100 partes e retiro 40 delas. O outro exemplo. Ele quer saber quanto dá 15% de 200. Então, colocamos aqui 15%, ou seja, 15 sobre 100 de quanto? De 200.
é sempre desta maneira. Eu pego o percentual e multiplico pelo número do qual eu quero saber quanto vale este percentual. Então, 15% de 200 equivale a 15 vezes 200 dividido por 100. Fazendo as contas, nós chegamos à conclusão de que 15% de 200 nada mais é do que 30 unidades. Generalizando, imagina que nós tenhamos aqui x% de y. Então, isso vai dar x sobre 100 vezes y. Logo, x% de y vai ser x vezes y dividido por 100. Isso quer dizer o seguinte, imagina que eu tenha 2% de 30, então basta eu pegar o 2, multiplicar por 30 e dividir por 100. Imagine que eu tenha 12% de 70, pega 12, multiplica por 70 e divide por 100. 5% de 20, então eu pego 5, multiplico por 20 e divido por 100. É isto, pessoal.